Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Direito de Família. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito do que acontece quando a pessoa tem um determinado inventário em andamento ou mesmo uma separação, um divórcio que gerou o pagamento de imposto, né? No caso específico aqui vamos falar do inventário, que o imposto é o imposto causa-mortes. Então, nós vamos conversar com vocês e explicar qual a consequência caso a pessoa não pague esse imposto, tá bom? Bom, gente, quando alguém morre, como nós já dissemos aqui, a família, os herdeiros têm que abrir o inventário vai transcorrer num determinado momento. Se o inventário for judicial, por exemplo, que é o caso da nossa questão aqui, o juiz vai determinar que seja apresentada a declaração do ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes, perante a Secretaria da Fazenda, o posto fiscal competente, né, que faça-se todo esse processamento e que se demonstre em juízo que deu tudo certo. O que quer dizer ter dado tudo certo e ter finalizado? É feito esse processo administrativo perante a Secretaria da Fazenda. No final desse procedimento, caso incida imposto sobre ele, aí tem toda uma questão correspondente ao valor dos bens que são inventariados, etc., etc., em razão do valor desses bens, vai incidir o imposto, não é? E na finalização dessa declaração do ITCMD, o próprio sistema vai calcular qual o valor desse imposto e o imposto é partilhado entre todos os herdeiros. E se tiver viúvo, supérstite, com relação a ele também. Então, todo mundo vai pagar o imposto e o sistema já vai emitir as DARES fracionadas, ou seja, com valor correspondente ao débito de cada herdeiro ou da viúva, se for o caso. No próprio sistema, e eu estou falando aqui no estado de São Paulo, onde eu estou mais a par, porque faz parte do meu trabalho no dia a dia, no próprio sistema, quando a gente confirma essa declaração do ITCMD, já aparece um aviso dizendo o seguinte: ao confirmar essa declaração, com relação às DARES devidas, já será obrigado a proceder ao recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Tá? Então já tem essa chamada no próprio site, quando a gente vai clicar no botão de confirmação. E o que acontece se, uma vez emitida essas DARES, né, guias essas que o próprio advogado puxa pelo sistema e entrega para o cliente dele pagar. Às vezes acontece, como no caso da pergunta que chegou, da pessoa receber essa guia e não fazer o pagamento. Ou então, tinham vários herdeiros, alguns pagaram, outros não pagaram. Ou então ninguém pagou. Qual a consequência? Bom, essa DARE, ela vem com o valor que tem que ser pago e a data de vencimento, que geralmente é o valor de 30 dias da data que eu estou emitindo no sistema. Vencido esse prazo, gente, se não for pago, vai ser inscrito na dívida ativa do Estado, que no caso esse imposto é um imposto estadual, vai ser inscrito na dívida ativa. Não houve o pagamento, pode acontecer a inserção do nome dessa pessoa no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, e não é só isso. Na sequência, uma coisa que vai acontecer, o fisco tem o prazo de 5 anos para poder executar essa dívida, e ele não vai deixar para lá. Então, o que vai acontecer? Com base nessa certidão da dívida ativa, dizendo que a pessoa não pagou aquele imposto, através dos procuradores, vai ser ajuizada uma ação chamada Ação de Execução Fiscal contra aquele contribuinte que não pagou o imposto. Consequência da execução, temos alguns vídeos falando, mas eu vou repetir aqui para vocês. Um título executivo extrajudicial, com base nele, o fisco vai intentar a execução contra o contribuinte, a pessoa vai ser citada para pagar. Se não pagar, pode haver a penhora dos bens da pessoa. Eu tenho caso, inclusive, de cliente que teve a sua conta corrente penhorada
por conta de débito com relação ao fisco, tá bom? Então, essas são as consequências. Essas DAREs, elas têm que ser observadas, não deixem para lá, né? Por quê? Porque há a possibilidade de, havendo atraso e dentro de um determinado prazo, tentar pedir a reemissão dessas guias perante o fisco. O que não pode é deixar inscrever na dívida ativa, porque uma vez inscrito na dívida ativa, não tem mais o que fazer. Aí vai ser executado e é complicado, tá bom? Complicado porque é sob pena de penhora, caso não haja o pagamento, tá bom? Então fica esse alerta para vocês, compartilhem esse vídeo, é muito importante, uma porção de gente não sabe disso, né? Às vezes o advogado entrega as guias, a pessoa não paga, não pode, e fica uma situação difícil, porque eu vou dizer para vocês, nesses casos de inventário, o advogado pena, porque é difícil a gente, muito embora a gente explique tudo isso no começo do processo, mas as pessoas esquecem. E aí quando vão aparecer nas guias e a gente manda para o cliente pagar e tudo, não é todo mundo que consegue compreender, muito embora a maioria pague, saiba da importância do pagamento, até porque senão a gente não consegue finalizar o inventário, e aí as pessoas pensam que a única consequência de não pagar o imposto é do inventário ser arquivado, e não é só isso não, tá bom, gente? Fica aqui a dica para vocês, espero que tenha sido importante. Se você achou que foi útil, deixa sua curtida aqui no meu vídeo para ajudar o canal, compartilhem com seus amigos, compartilhem com aquelas pessoas que estejam passando por essa situação, que tenha processo em andamento ou qualquer coisa nesse sentido. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito obrigada por me assistir. Tá bom, gente? Encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau!